De volta aqui pelo nosso stand estúdio no Festures 2025, Rádio Nova FM, inova.tv.br, redes sociais, transmissão pelo YouTube, também publicação no Facebook, Instagram, é a Inova Multi junto com o projeto Super Mulheres na Liderança, fazendo história aqui no Festures pela primeira vez. Já tivemos entrevistas pelo período da tarde e a gente não poderia também deixar de convidar uma pessoa que é da casa, cidadão aqui de Gramado e que a gente recebe no nosso estúdio, então, para bater um papo aí e saber as impressões. Mas não é só uma percepção, porque o Ítalo Boeira é consultor de empresas, pelo Sebrae, inclusive, tem amplo conhecimento, principalmente especialista aí na área de cultura empresarial, e eu convidei ele para vir conhecer esse evento, conhecer o nosso estúdio aqui no Festures e também falar sobre esses projetos que a gente está abordando aqui, Ítalo, que são projetos estruturantes, projetos grandes aqui para a nossa região, como o trem regional da Serra Gaúcha e também o Porto Meridional, que a gente já abordou aqui no nosso stand do Festures. E eu queria a tua percepção, mas antes da tua percepção, fazer também a menção aqui dos nossos parceiros. São os patrocinadores que viabilizaram a nossa estada, como o Parque Aldeia do Imigrante, que aparece na tela agora aqui. Além disso, também o Paladar Restaurante e o Boliche Kegelban, que são de Nova Petrópolis. De Gramado, Glamier Salão de Beleza, Join Agência de Publicidade, Kim Nunes Gastronomia para Eventos, Lagos Gramado Chocolate Caseiro, Laquem Condomínio de Alto Padrão e também Maple Bear. São os nossos parceiros do nosso estúdio de transmissão. Com a gente, então, Ítalo Boeira. Obrigado por ter aceito o convite e vir aqui nesse grande evento. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre uma oportunidade, né? Só assim, a gente conversa mensalmente lá no estúdio, falando bastante sobre a vida do empreendedor, falando sobre a vida do empresário, falando sobre esse cenário tão importante que é essa válvula, essa força motriz que é o empreendedorismo, né? Então, para mim foi muito satisfatório estar aqui contigo, né? Primeira vez que eu venho na Festures, né? Então a primeira vez, apesar de ser morador, né? Sempre as agendas não acabavam não conciliando. E quando eu recebi o convite, eu disse com muito prazer vou estar lá para a gente poder conversar, falar bastante sobre o que eu tenho enxergado aqui dessa Festures, né? Uma primeira Festures pós-enchentes, né? Com movimentos mais focados no futuro, no olhar para a inovação, de trazer novas tendências, um olhar muito mais virtuoso e muito menos de sobrevivência, de escassez, um olhar muito mais para frente, né? E que isso naturalmente é a vida do empreendedor, né? A capacidade dele poder estar sempre olhando para frente, se reinventando, que esse é o tema da Festures desse ano. Duas observações importantes que tu fazes: ter um olhar virtuoso, porque só ficar chorando não resolve problemas, não paga boletos, não é mesmo, Ítalo? E outra questão importante também, como tu está aqui pela primeira vez, acho que é quase obrigação da nossa Serra Gaúcha, principalmente quem está no setor turístico, conhecer um evento como esse, porque é preciso abrir horizontes, não é mesmo? Com certeza, com certeza. O turismo, como eu falo, ele é multidisciplinar, né, Sóstenes? Ele envolve multiáreas. Então, o turismo ele contempla as questões de organização, conservação. É um turismo cada vez mais experiencial, então ele se preocupa com muitas disciplinas. Quando a gente fala de um turismo experiencial, a gente está falando de acolhimento, está falando de limpeza, conservação, está falando de atendimento, está falando de um contato mais próximo, mais humano. Então a gente observa que o turismo, que antes era uma válvula quase mercantil, um braço da economia, passa a ser um braço fundamental dependendo da sua cidade. E Gramado não é diferente, né? Gramado ele tem essa veia propulsora muito forte do turismo, tem um percentual muito significativo da sua economia, que passa dos 90%. Então entende Gramado, desde muito cedo, que esse é um movimento natural. E um evento como esse, ele traz essa responsabilidade de poder trazer tendências de outros estados, tendências de outros países, né? E também colocar Gramado para o mundo, né? Mostrando todos os feitos, não só de Gramado, mas da região. Nova Petrópolis, Canela, né? E cidades que estão aqui a cerca. Então é um grande movimento, é um grande momento para o empresário que trabalha no turismo, mas também é um grande movimento para a economia regional, para quem trabalha com direto ou indiretamente com o turismo, né?
Quando a gente fala em turismo, aparentemente a gente está se referindo aí aos setores gastronômico, hotelaria, setor de eventos, né, os parques, mas tem outros aspectos, outros motrizes também que fazem com que o turismo ele aconteça. Antes abordamos aqui em 2 entrevistas, Ítalo, a questão do trem regional da Serra Gaúcha e do porto. Olha a interligação que isso pode dar como consequência para o turismo. Não, se a gente for pensar, né, durante muitos anos a preocupação sempre foi com hospedagem, né, com a estadia, com a gastronomia. Hoje, mais do que nunca, por ser um turismo cada vez maior, o turismo de até 300 quilômetros, como a gente já conversou em outras situações, é um turismo de 300 quilômetros, é um turismo mais experiencial. A questão de logística é fundamental. O acesso, né? Então, e quando a gente fala de logística, acesso, também parte da empresa, do empreendedor, trabalhar a questão da comunicação também, de poder saber o que falar, o que comunicar. Então, eventos como esse também é uma forma da gente poder estar mostrando o que cada cidade, o que cada região está fazendo. O turismo, como eu falo, né? Ele trabalha de forma geral em pilares essenciais. Segue sendo a hospedagem, a hotelaria, né? A estadia, a gastronomia, agora mais do que nunca a logística, mas cada vez mais a gente observa a tendência mais virtuosa de ser um turismo contemplativo, experiencial. As pessoas buscam cada vez mais ter contato com lugares que vão gerar uma experiência memorável. Então observa-se cada vez mais pessoas buscando o contato com a natureza, o contato com a flora regional, o contato com aquela gastronomia local, porque isso de certa forma leva ela para uma experiência diferenciada que ela está acostumada. Além disso, né, o turismo, como eu falo, além de ser um braço motor na sua relação de consumo, porque as pessoas consomem mais, a gente sabe, dependendo das classes sociais, dependendo da classe de gênero e aí da classe etária, é uma participação muito significativa na economia. O turismo também é um braço muito importante de impulsionamento a partir da indicação, né? Então, já seguidamente, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguma empresa que trabalha direto ou indiretamente, eu trago isso. Do quanto uma experiência positiva de um cliente repercute até 70% mais na sua receita. Então, o que eu quero dizer? Que a tendência de um consumidor, de um cliente, de um hóspede, daquele que está passando pela sua cidade, pelo seu estabelecimento, é de gerar até 70% mais de receita para o seu negócio a partir do momento que ele tem uma boa experiência. Então a gente começa a observar que o turismo deixa de ser somente um lugar para descanso e passa a ser um braço fundamental na economia regional. E o que a gente vê num movimento como esse, num evento como esse, é a capacidade que a gente tem de poder olhar com mais atenção para esse setor, entendendo cada vez mais que ele é multidisciplinar, que envolve multi-áreas, multidepartamentos e cada vez mais focado numa experiência positiva. Sendo a região, por assim dizer, de Grande Gramado, porque o turista que vem de fora, ele conhece quase toda a região como Gramado. A primeira percepção pode ser um erro, mas também é uma questão positiva, né? Tu ter uma região tão forte, propulsora, ter uma locomotiva como é Gramado, ele deve ser um motivo de orgulho. Claro, cada um fazendo o seu papel como Nova Petrópolis, a sua identidade cultural. Isso que eu ia falar. Isso é importante de ser feito. Isso. Mas é isso que eu ia perguntar mesmo. A importância desta integração e, ao mesmo tempo, da preservação de suas características, da sua filosofia, Ítalo. Eu falo que para o empresário, né, recentemente eu estive na região de Santa Rosa e fiz um trabalho lá e nós falávamos sobre 3 pilares, né? A identidade do empresário, é muito importante o empresário entender quais são os seus princípios, seus valores, aquilo que ele valoriza. A identidade do seu negócio, ou seja, aquilo que ele se propõe a entregar como negócio, como atividade mercantil, como atividade de negócio, e a identidade regional. Essa tríade precisa estar equilibrada. Eu não posso ter a minha identidade fortalecida ou a identidade do meu negócio fortalecida e não respeitar a identidade regional. Ou não adianta somente eu respeitar a identidade regional, ter a minha identidade e não ter uma identidade de negócio. Então essa tríade é fundamental. É fundamental que o empresário entenda quais são os seus princípios, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer entregar, qual é o seu propósito, a razão. É importante ele entender quais são os objetivos do seu negócio, suas metas, o que ele quer entregar como produto, solução, serviço e entender o que é forte na sua região.
Então, cada vez mais, nesse turismo da experiência, Sóstenes, o termo identidade tem sido cada vez mais fortalecido. Quando você passa pelos estandes aqui, você vê traços culturais fortes, traços que reforçam a identidade local, seja pela gastronomia, seja pela hospitalidade, pela receptividade, seja pelas questões de logística, transporte, deslocamento, seja pela questão experiencial, de contato com a natureza, de contato com algo muito regionalizado. Então a gente observa cada vez mais isso. Então o turismo que antes passava a ser somente aquele turismo onde as pessoas tiravam um tempo para descansar suas férias, a gente observa um turismo diferente, um turismo que cada vez mais é uma máquina propulsora da economia e cada vez mais um braço fundamental para a economia regional. Ítalo Bueira, ele que é consultor de empresas, especialista em cultura empresarial, até inclusive já está com a gente com entrevistas mensais da Inova, e foi uma indicação do Jonas Cardona Venturini. Jonas que hoje esteve aí no painel do Projeto Super Mulheres, o fórum, que teve aí vários painelistas, palestrantes, e o Jonas foi inclusive o único homem que teve a oportunidade de palestrar para mulheres, e foi aplaudido, falando sobre a mulher e o futuro do século, o século XXI é das mulheres. Né? Exatamente. Gostaria de fazer um paralelo, ainda que o Jonas esteja aqui, a força da mulher nesse aspecto também. Fundamental. Até porque temos aqui, tu pode ver nosso painel. Sim. Aqui, super mulheres, né? E se não fosse a super mulher chamada Ivanir Scherer, minha irmã, não fosse a super mulher chamada Juliane Thaís Scherer, primeira prefeita mirim de Nova Petrópolis, ó, tá ali, e que agora vai ser mãe pela segunda vez, né? Tá chegando o Caio, é isso mesmo? Fechou como Caio? Tá. Vai vir o irmãozinho do Mateu, E a super mulher Catiele Fernanda Scherer, que está em Nova York, acho que agora, Estados Unidos, né? Deve estar por lá nos Estados Unidos, que é a chefe aqui a proprietária da Join, né? Uma grande empresa de marketing aqui de Gramado e Canela. A gente vê, só citando essas, o protagonismo da mulher. E no turismo, nos negócios, eu gostaria que tu fizesse, não estando o Jonas aqui para sustentar a argumentação, como é que tu vislumbra justamente esse projeto que tem um toque feminino também aqui no nosso estúdio da Inova aqui? Eu acho que o mais importante, Sóstenes, é observar que esse é um movimento natural de mercado. Um movimento natural. Todas as empresas hoje trabalham de uma forma cada vez mais assertiva a questão da equidade de gênero. E um dos projetos mais fortes que as empresas fazem hoje é do lançamento, do impulsionamento de mulheres em cargos de liderança. Eu falo que a mulher ela traz olhares que o homem não tem na sua natureza, né? E principalmente numa era onde nós precisamos cuidar mais das pessoas, podemos pegar vários conceitos do mundo hoje, o mundo VUCA, mundo Bunny, mais precisamente, onde o mundo Bunny fala que estamos cada vez mais ansiosos. A mulher ela traz um olhar muito mais humano para os negócios, muito mais humano. Então, numa era onde nós estamos cada vez mais competitivos e que precisamos olhar para o indivíduo que está à nossa frente como um indivíduo, ser humano, a mulher traz esse lado mais humano para os negócios. Além disso, a gente observa cada vez mais uma estratégia mais assertiva de ocupação do seu lugar, como empreendedora, né? Então a gente observa que alguns negócios eles são mais presentes, estão sendo mais vitoriosos graças à participação assertiva da mulher. Então, como eu falo, o movimento ele é um movimento de mercado. A gente observa dentro do ambiente profissional, corporativo, um aumento cada vez maior de mulheres em cargos de liderança e, consequentemente, uma maior participação das mulheres também na camada empreendedora. Tudo isso, dentro do meu olhar, que eu venho trabalhando com as empresas, é porque a mulher traz um olhar mais humano para vencer nesse mundo cada vez mais ansioso. Ela olha para o indivíduo como indivíduo. Então, o que eu falo para as empresas, que o que trouxe boa parte das empresas até esse momento não é o que vai levá-la para o próximo nível. Então, a capacidade dela entender que não vai levá-la para o próximo nível passa muito por adotar uma postura mais assertiva no que a gente fala de equidade de gênero. E um dos elementos fundamentais é a mulher na participação em cargos de liderança. O empreendedorismo, como eu falo, o Jonas, o Sóstenes, ele é uma força muito
presente, independente da região. E um dos elementos que a gente traz dentro dessa capacidade empreendedora é entender que o empreendedor é quem empurra o país para frente. É ele quem empurra o país para frente. É ele que tem a capacidade de olhar para cenários que ninguém olha ainda. É ele quem traz cenários inovadores. E a mulher, dentro do seu olhar, né, mais sistêmico, com uma visão mais holística e mais humana, traz percepções que o homem não traz. Então, esse é um movimento que eu aprecio com muita boa vontade dentro do mercado, estimulo dentro das minhas consultorias, faço cada vez mais atividades para que as empresas possam ter mais mulheres nos cargos de liderança. Porque naturalmente, isso a gente já tem dados, que empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança têm melhores resultados. Para fecharmos então com chave de ouro essa sequência de entrevistas aqui, vamos deixar as mulheres, né? Ótimo. Ivanir Scherer vem então para finalizar, ela vai entrevistar a sua filha, e não é porque é filha, é porque é empreendedora do setor de beleza, e também porque é filha, porque afinal de contas está chegando o segundo netinho aí, mas porque está fazendo acontecer aqui em Gramado, é cidadã nova petropolitana, nasceu a Juliane lá em Nova Petrópolis, né? Foi a primeira prefeita mirim, aliás, minto, ela nasceu em Santa Catarina, mas na sua infância, seus primeiros estudos aí aconteceram em Nova Petrópolis, e lá no 4º ano ela foi a primeira prefeita mirim em 2001, fazendo uma redação excepcional que até hoje a gente se orgulha, e o reflexo está aí numa grande empreendedora aqui de Gramado. Para fechar então o nosso estúdio da Inova Multi, com o projeto Super Mulheres na Liderança, a gente vai deixar então espaço para Ivanir Scherer e a Juliane Thaís Scherer, ao momento que eu agradeço a tua participação, e a gente se encontra sempre lá no estúdio de Nova Petrópolis. Ou quando convidar, a gente vem para Gramado também aqui. Com certeza. Mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelo stand, parabéns por esse movimento de trazer sempre cenários positivos e virtuosos para a economia regional. Tá aí, pessoal, então encerrando a minha participação hoje aqui no Festures Gramado 2025, destacando também os nossos parceiros, né, que estão com a gente aqui, viabilizando a realização então desse estúdio aqui. Glamier Salão de Beleza, cuja proprietária é a Juliane Thaís Scherer, né? Join Agência de Publicidade, cuja proprietária é a Catiele Fernanda Scherer, que está viajando, né? Está nos States, né, nesse momento aí. Também temos a parceria de Kim Nunes Gastronomia para Eventos, Lagos Gramado Chocolate Caseiro, Laquem Condomínio de Alto Padrão e Maple Bear, né? Essas são empresas aqui de Gramado. De Nova Petrópolis temos o Paladar Restaurante, um abraço para o Cassiano. Parque Aldeia do Imigrante, né? O meu agradecimento em nome do consultor aí, do gestor do parque, né? Cláudio José Weber, e também do boliche Kegelban. Um abraço também para o proprietário Ademar, né? Nossos parceiros então nesse estúdio. E amanhã tem mais, mas fique ligado quem está no YouTube, que em seguida tem a entrevista de fechamento então desse primeiro dia do Festures Gramado 2025.